Já que a gente está falando de inovação, a minha pergunta é, você já ouviu falar em agave? Não? Sim? E em tequila, você já ouviu falar? Pois é, o agave é a planta da espécie das suculentas e é a principal matéria-prima da tequila. Também do sisal, aquela fibra que é usada em muitos casos para a produção de tapetes, cestos, cordas. Mas o que essa planta faz para estar aqui no Hora H do Agro e chamar a nossa atenção? É que ela tem um grande potencial de transformar a matriz energética, especialmente na região do semiárido nordestino. Isso porque, a partir dessa planta do agave, é possível também produzir biocombustível. A agave é resistente a condições climáticas mais extremas e ele surgiu como uma alternativa promissora para produzir etanol em algumas regiões onde outras culturas enfrentam dificuldade com o tempo seco. Essa planta tem ganhado tanto destaque que a Shell, gigante do setor de combustíveis, está apostando em um programa de pesquisa e desenvolvimento para explorar o potencial do agave. Vamos saber já sobre essa inovação com o Gonçalo Pereira, que é pesquisador da Unicamp, e o Alexandre Breda, que é gerente de tecnologia de baixo carbono da Shell Brasil. Primeiramente, Alexandre, seja muito bem-vindo. Gonçalo também, um prazer tê-lo aqui conosco. Muito obrigado, Kellen. Prazer. Oi, Gonçalo. Boa tarde. Muito bom, obrigada a vocês. E Gonçalo, quero começar com você, né? Por que apostar nessa planta para produzir biocombustível? A gente tem cana-de-açúcar, tem milho, mas essas culturas não funcionam muito bem lá no semiárido, por isso a aposta no agave? Conta pra gente. Bom, exatamente esse o ponto. Quer dizer, a única coisa que a gente não consegue inventar é terra, né? Todo o resto a tecnologia consegue dar um jeito, o terra não. E o que a gente tem no Brasil é exatamente isso. Mais de 10% do país é feito da área que a gente chama de sertão, né? Que vai desde o norte de Minas até lá o norte do Nordeste. São, para se colocar em perspectiva, são cerca de 104 milhões de hectares, né? O Brasil tem 850 milhões de hectares. Então, eu diria o seguinte, é a nossa nova fronteira agrícola. Mas é uma fronteira agrícola estável, e estabilidade é sempre uma vantagem, mas é uma estabilidade em alto desafio. Então, como você mesmo acabou de falar, né, seria excelente se a gente pudesse plantar milho, soja, trigo, mas nenhuma dessas plantas é capaz. E o que a gente fez nesse programa, exatamente isso, encontrou uma planta que consegue não só viver, mas produzir com alta produtividade, semelhante à da cana-de-açúcar, nessas condições. Esse é o ponto. Interessantíssimo, né? Para a nossa audiência que está conhecendo, a gente tem o Alexandre aqui representando a Shell e a gente quer saber por que uma gigante do tamanho da Shell resolveu investir no agave, ou seja, vocês olharam para essa cultura, olharam para as características dela, para o semiárido e disseram, opa, tem algo aí de interessante, a gente vai colocar atenção nisso? Conta para a gente por quê. A gente está sempre olhando para novas alternativas, né? Para diferentes biomassas, tanto para a produção de açúcar, para fazer etanol, como para acúmulo de óleo, né, para entrar para biodiesel, essas outras rotas. E quando conversando com o Gonçalo sobre essa oportunidade de agave, né, como uma biomassa numa região com pouca necessidade de água, né, em uma área onde carece de novas oportunidades. Daí a gente falou, poxa, dentro da estratégia global da Shell, que é impulsionando o progresso, a gente tem 4 pilares principais, né? Um é trazer retorno para acionista, mas é respeito à natureza, é impulsionar vidas e é atingir a neutralidade de carbono. Então, assim, essa hora que você olha para o agave, ele perpassa por todos esses 4 pilares, né, Kellen? Então, a gente falou, poxa, é algo que vale muito a pena a gente olhar com mais profundidade, né, com maior profundidade, para validar e confirmar esse grande potencial, como o Gonçalo falou, que é ser tão produtivo como uma cana-de-açúcar numa região de semiárido. Alexandre, em que momento a Shell está hoje em relação às pesquisas envolvendo agave no semiárido do Brasil? A minha pergunta mais específica é, quanto de área está em teste, quando vocês acreditam que vão ter os primeiros resultados, ou se já tem algum resultado experimentando o potencial dessa cultura? A gente dividiu o programa em 3, né? Então, o que a gente chama o programa chama BRAVE, né? De desenvolvimento do agave brasileiro.
E a parte do bio, que é para olhar para a planta, qual que é a melhor variedade, são mais de 200 variedades de agave. Então, qual que é a melhor, mais produtiva para essa região brasileira, né? Então, toda essa parte de entender genoma, entender melhoramento genético, descobrir algum mecanismo de acelerar o crescimento dessa planta, olhar para a análise de ciclo de vida para ver qual que é a pegada de carbono do ciclo todo. Então, esse que é o que a gente chama de Brave Bio, que está sob a liderança direta do Gonçalo, lá na Unicamp, né? E depois a gente tem mais 2 pedaços, que é o Brave Mac e o Brave Indy, que está com um parceiro lá na Bahia, que é o Senai Cimatec, né? E dentro do Brave Mac, olhar para a mecanização, já que essa cultura hoje não é mecanizada, ela é toda manual. E quando você fala em escala, de biocombustível é escala, você precisa mecanizar essa cultura, né? Então a gente está desenvolvendo lá máquinas para plantio, desenvolvendo protótipos para máquina de colheita, tudo para tentar trazer essa cultura para uma outra escala. E a outra é o Brave Indy, que é o processamento dessa biomassa. Como que eu pego essa biomassa, processo e transformo em etanol de primeira geração, etanol de segunda geração, biogás, biochar, e o que mais que eu posso extrair dessa planta, né? Então, é assim que a gente dividiu. A gente começou agora em novembro, a gente completou 2 anos desse projeto, e a gente tem alguns resultados que o Gonçalo já tem algumas patentes depositando, que acho que ele pode falar melhor também, né? É isso que eu gostaria de saber, Gonçalo. Aproveitando o link que o Alexandre me deu, quais são os resultados que nós já temos até agora? Divida conosco, por favor. Olha, alguns resultados fundamentais. Primeiro, para a gente ter esses plantios comerciais, a gente precisa de ter essas plantas em grande volume. E como o Alexandre falou, nós temos cerca de 200 espécies dessas plantas que têm características específicas. Então, quais as melhores dessas plantas para as nossas condições? Então, a gente já conseguiu um laboratório de multiplicação em grande escala, né, in vitro, de diversas dessas plantas. Nós já colocamos pelo menos 15 dessas variedades no campo, em ambiente de sertão. Muitas delas nunca estiveram nessa condição, como a própria agave tequilana, que é responsável pela produção de tequila no México. O crescimento dessas plantas após cerca de 1 ano é incrível naquela região ali de Jacobina, né? Nós estamos vendo que a quantidade de água necessária para o crescimento dessas plantas é muito pequena. Essas plantas têm uma característica diferente da cana e mais parecido, por exemplo, com o eucalipto, é que elas têm um início de crescimento muito lento, elas demoram, né, de mais ou menos 2 a 3 anos para começar a acelerar o crescimento e chegando à sua plenitude em 5 anos. Então, a gente está com diversas moléculas que a gente tem dobrado a velocidade de crescimento dessas plantas em laboratório, levando agora para o campo, para ver se a gente consegue os mesmos resultados. A gente está vendo também que a gente pode pegar uma parte significativa da planta, converter em biochar. O que é o biochar? Biochar é uma espécie de carvão, sabe? Um carvão aerado, que é uma maravilhosa casinha, né, para micro-organismos. E quando a gente coloca esse material para o agave crescer dele, o agave quase que dobra a sua velocidade de crescimento, lembrando, em laboratório, e esse biochar, né, que a gente coloca no campo, ele sequestra carbono. Então, veja, você tem uma planta que, se você pegar uma parte da cultura e converter em biochar, você vai ter um aumento significativo da velocidade dessa planta e uma parte do CO2 que foi capturado para fazer a planta vai ser sequestrado. Então, Kelly, um etanol que você faça de uma planta como essa vai ser um etanol carbono negativo, não é nem neutro. Ele é carbono negativo. Interessante essa perspectiva. Então, a gente está com as análises de ciclo de vida desse tipo de processo. Então, é uma quantidade realmente de resultados extraordinária que o time conseguiu aí nesses primeiros 2 anos, com um apoio fundamental aí do Breda, não só a parte de fomento, mas também o apoio intelectual, de saber as direções, né, para onde ir, que eu tenho absoluta certeza que isso vira comercial em muito pouco tempo. Muito bem. Para a gente fechar e dar aqui uma mensagem para a nossa audiência nesse início de 2025, que está vendo inovações no setor agro, fora de todas as premissas básicas, né? A gente está vendo aqui etanol lá no semiárido a partir de novas tecnologias. A Shell tem, na sua aposta mais otimista, que ela possa chegar no etanol de agave no Brasil, até quando? Sendo uma meta otimista a partir desse projeto que já completou 2 anos, hein, Alexandre? A gente é um projeto de pesquisa ainda, né, Kelly? Então, são 5 anos de projeto, a gente começou em 2022, então até 2027 a gente espera trazer todas as respostas que a gente busca para daí sim tomar uma decisão, né?
de como trazer essa pesquisa para algo comercial. Mas hoje nosso foco está realmente em provar que é uma cultura viável, que gera biomassa em abundância, que consegue ser transformado em diversos produtos, para daí sim, em 2027, a gente ter uma decisão embasada em fatos científicos, né? Excelente, a gente vai estar aqui atentos às informações para dividir com a nossa audiência. E Gonçalo, nós estamos no Hora H do Agro e muitos agricultores querem saber se tem aí mais uma oportunidade de renda. Você acredita que virá daí uma oportunidade adicional para o agro brasileiro? Eu não tenho dúvida nenhuma, inclusive isso já começou. Além do Brave, né, que a gente está produção de etanol, a gente começou já imediatamente uma outra iniciativa chamada Arraques, uma brincadeira com aquele filme Duna, né? E quando o maior produtor de sisal do mundo é a Bahia, é o Brasil, né? Uhum. E quando você produz sisal, de cada folha do agave, da agave cisalana no caso, você usa apenas 5%, que é a fibra. 95% é descartável. Aliás, várias das imagens que você mostrou mostram, né, uma montanha de bagaço. A produção de biometano dessa montanha é extraordinária e a gente já começou isso aí. Então, hoje o produtor de sisal, uma das coisas mais importantes, que hoje em dia usa uma maquininha chamada paraibana, cada folha é processada individualmente, como o Breda falou, precisa, para isso aí virar agronegócio, né, precisa de uma mecanização, de uma sistematização. Nós estamos centralizando a produção de forma que a gente consiga grandes volumes desse bagaço para que ele possa ser convertido em biogás, biohidrogênio e uma série de produtos. Isso já é realidade. Os primeiros contratos já estão saindo e em breve a gente vai poder anunciar com mais detalhe. Muito bem, estaremos aqui atentos para dividir essa informação com todo o Brasil, com toda a nossa audiência. Agradeço demais a você, Gonçalo Pereira, que é pesquisador da Unicamp, e Alexandre Breda, gerente de tecnologia de baixo carbono da Shell Brasil. Muito obrigada, sucesso em todas as inovações e voltem sempre. Até a próxima. Obrigado. Tchau, tchau.